Olá, olá para você que chegou aqui no nosso canal. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está aí do outro lado do vídeo. Gratidão pela oportunidade de compartilhar com vocês mais um bate-papo, não é? Eu sou Liz Conde e nós estamos aqui no canal da MEC Terapias. Caso você ainda não seja inscrito, então inscreva-se aqui no nosso canal, acione o sininho, não é? E aí você será avisado toda vez que a gente publicar um novo vídeo. Nossos vídeos são diários, de aproximadamente 20 minutos cada, não é? Trazendo informações científicas, estudadas, provadas, comprovadas e aprovadas, não é? Saia do mundo do achômetro, não é? Pesquise, navegue pela internet, mas deixe a sua intuição direcionar você para a verdade verdadeira, não é? Então, assim, em todos os campos nós temos os dois lados, né? Temos a manipulação, temos a parte do robotizado e temos a parte do conhecimento, não é? Então, navegue, né? Pesquise e escolha o caminho do conhecimento, do autoconhecimento, não é? Muito bem. Então, nós aqui nos últimos vídeos falamos sobre constelação familiar, né? Então nós dissemos aqui, trazemos, né, informações sobre as energias, né? A energia da mãe que nutre o alimento, a energia do pai, que é aquele que impulsiona a gente para a vida, não é? Para a responsabilidade da nossa vida, certo? Profissional e novos passos, não é? Nas fases de adulto, certo? E também trouxemos a parte da constelação conjugal. Então, se você deseja um casamento estável, harmonioso, não é? Então, que você caminhe em parceria, juntos, olhando para o mesmo lugar, tendo metas e projetos, não é? Mas o familiar, o sistema familiar voltado para o mesmo foco, para a mesma meta, né? Podemos ter nossas metas individuais, não é? Metas profissionais, metas do corpo físico, meta na alimentação, enfim, não é? Mas no sistema familiar que os parceiros, o casal, não é? Estejam olhando para o mesmo lado, para o mesmo projeto, para a mesma meta, certo? Bem, e aí hoje, continuando nesse mesmo tema, a gente vai trazer algumas dicas aqui sobre filhos, criação. Desculpa. Então aqui nós trouxemos a importância da energia da mãe, que é o alimento, a nutrição, a importância da energia do pai, que é o impulso, né, para a vida, para a responsabilidade, para a nova fase, né? Sou dono do meu nariz, certo? E aí trouxemos algumas dicas sobre a constelação conjugal. E hoje a gente fecha na questão dos filhos. Então, vamos lá. Você como filho, não é? Já identificou a energia dos pais. Então, assim, se você quer uma vida próspera, harmoniosa, fluente, né? Você tem que respeitar a sua ancestralidade, né? A energia do pai, a energia da mãe, certo? E se harmonizar com ela. Não quer dizer que você tenha que seguir os passos
como é que eu falo? Concordar com determinadas coisas, mas você tem que respeitar, não é? Então, assim, como é que eu vou, por exemplo, como é que eu vou concordar com o meu pai, por exemplo, se ele é um alcoólatra, né? Se ele é um dependente, né? Então, assim, você não tem que concordar, você não tem que seguir os passos, mas você tem que respeitá-lo. Por quê? Porque houve um motivo para o qual ele entrou dentro dessa dependência, não é? E por conta do orgulho, do egoísmo, dos padrões sociais e até mesmo os familiares, o medo, não é, de se expor perante a família, as pessoas se fecham e não se manifestam a sua dor. E aí esse acúmulo se torna um sofrimento muito grande e algumas pessoas a válvula de escape são as dependências, né? Dependência química, dependência sexual, dependência alimentar, uma dependência. Todo o excesso, ele é prejudicial, é uma dependência, não é? Então, aí você é um filho e verificou essa questão, pesquisou, analisou, refletiu, beleza, vou fazer. Então, vou liberar essas energias do pai e da mãe para que eu consiga iluminar o meu caminho, não é? Mas isso tem que ser daqui, verdadeiro, não é da boca. Ah, eu vou fazer, legal, né? Mas o seu pensamento, o seu sentimento está contra aquilo. Então, não resolve. Porque aqui nós estamos falando de energia, a gente não está falando de um texto, né? A gente não está falando de algo que a gente pega. A gente está falando sobre energia, sobre sentimento, sobre produção, não é? Nesse movimento que nós estamos de evolução emocional e espiritual, não é? Evolução pessoal, não é? Muito bem, aí você chegou na idade, né, de jovem e adulto, e aí você inicia então uma nova fase que é formar uma nova família. Lindo, maravilhoso, perfeito. Dentro dos conceitos, né? Hierarquia, equilíbrio, respeito, certo? Pertencimento. Então, eu vou formar uma nova família onde vou me colocar como pertencente naquela família, vou colocar o meu companheiro, a minha companheira pertencente a este novo sistema, né? E aí chega o filho para acrescentar esse sistema, não é? Muito bem. Bem, a criança, a gente já tem até um vídeo desse, né? Então, assim, a gente está neste movimento aqui. Aqui é o adulto, aqui é a criança, certo? Então, eu estou aqui. Quando a criança nasce, ela necessita de toda a atenção. Higiene, alimentação, cuidados, proteção, não é? Ela depende 100% de um adulto, certo? Seja ele pai, mãe, avó, babá, escola, ele necessita de atenção, de segurança, né? De cuidados, certo? Só que isso existe um movimento. Então, esse movimento vai vindo, vai vindo, vai vindo. Quando chega aqui, essa fase, ela muda. E aí existem as moedas de troca, certo? Então, assim, é um adolescente, é um jovem, não é? Então, ele ainda necessita de cuidados financeiros, de proteção? Ótimo. Tudo bem, eu continuo como pai e mãe, dando todo esse apoio. Mas iniciamos a moeda de troca, certo? Então, assim, ajudar nos trabalhos de casa, não é? Nos serviços domésticos,
ajudar em alguma tarefa, dar a responsabilidade, criar o hábito da responsabilidade, né? Do ser útil. É maravilhoso o sentimento que a gente tem de ser útil, né? É muito bom. Compartilhar com grupos, né? Grupos familiares, religiosos, de amigos, de bairro, enfim, não é? Se sentir útil, certo? E aí, mais uma fase, não é? Então, aí o que acontece? Uma nova família, um novo caminho. Então, o que acontece? Quando eu chego aqui na idade adulta, a criança, o jovem, adolescente e o adulto, certo? Quando eu chego aqui, pais se tornam desnecessários. Então, quando eu estou aqui na adolescência, que eu já inicio este movimento, que eu declino, e esse daqui, ele já vai subindo, então o que eu vou fazer? Eu já vou me preparar para me tornar desnecessário. Esse desnecessário dos pais vai libertar o jovem e adulto para a responsabilidade da sua vida. É uma educação. E ele vai seguir sem medo, porque ele já criou esse hábito, ele foi educado para isso. E aqui a gente fica onde? Nos bastidores. Então assim, olha, eu estou aqui para quando você necessitar, mas ele tem que seguir as suas vontades, desejos, projetos. E todos nós adultos sabemos que aprendemos com as nossas lições, não é? Com os nossos desafios. Aí vem o aprendizado. E se eu, pai ou mãe, não permito o aprendizado para este jovem adulto, ele vai continuar infantilizado. Ou seja, ele faz, mas ele não confia em si, porque ele não foi ensinado a confiar em si. Ele foi ensinado que ele pode fazer qualquer coisa porque tem os pais para acudir, não é? Então, esse sentimento que a gente trabalha de desnecessário, ele vem paralelamente com o crescimento do jovem e do adulto. E ele deixa de ser infantilizado. E aí entra na fase de responsabilidade da sua vida, da maturidade. Não é? E aí esse movimento, o que acontece? Então agora o idoso é quem precisa de cuidados. Entende? Assim é o ciclo da vida. Certo? Então, assim, isso acontece muito raramente, né? A grande porcentagem hoje é que a maioria dos jovens e adultos, eles continuam infantilizados. Por quê? Porque às vezes a mãe cria sozinha, né? Os lares, né? Divorciados, certo? Às vezes existe, eu passo um tempo com a minha mãe, depois eu passo um tempo com meu pai, né? Casal separado. Então não existe um equilíbrio, uma hierarquia, uma educação paralela, né? Quando eu estou na casa de um, eu recebo uma educação. Quando eu estou na casa do outro, eu recebo uma outra educação, né? Então, existe esse desequilíbrio. E aí, eu conheço pessoas e pacientes,
inclusive, né, e depoimentos de outros colegas terapeutas, que não é a questão do jovem, mas sim a questão da mãe ou do pai, de se sentir excluído da vida, de se sentir abandonado. E aí, como que eu vou viver sozinho? E aí ele tem a tendência, né, o pai ou a mãe, tem a tendência, a resistência de manter o filho debaixo da asa. Por quê? Pelo medo do abandono, pelo medo de viver só, pelo medo da solidão. E não, como muita gente fala, que são desculpas, entendeu? De que estou protegendo meu filho ou minha filha. É o sentimento de solidão, dá medo, não é? E aí então o pai ou a mãe coloca toda essa questão no colo e na responsabilidade do filho ou da filha, né? E isso não é legal, nem para um nem para outro. Nem para um nem para outro. Então assim, o casal, quando ele inicia uma nova família, um novo sistema, são só os dois. Então a atenção é um para o outro. Quando chega um filho, primeiro filho, a atenção já é dividida. E a mulher, ela tem toda a atenção para a criança, porque ela tem que alimentar, ela tem que cuidar, ela tem que proteger. E o pai, o homem, já sente essa distância do casal. Ele cuida do filho, ele dá toda a atenção e proteção, é uma responsabilidade a mais. Mas ele sente falta, não existe mais aquele tempo livre. Agora para sair precisa pensar porque tem um bebê, não é? À noite para dormir, às vezes nem dorme porque a criança acorda durante a noite. Certo? Então, assim, depois que a criança vai crescendo, tem alguns hábitos que você tem que deixar de fazer por conta de não fazer na frente da criança. Mas o que eu trago aqui hoje é exatamente isso. Cresceu. Estou aqui, não é? No jovem adulto. Então, a mulher, ela se torna, né? Desnecessária nos cuidados do filho e retorna à posição de esposa e o marido na posição de marido. E aí volta a comunhão do casal, né? É isso que o sistema familiar ensina e traz. Porque daí você vai evitar que as pessoas busquem do lado de fora de suas casas. Por quê? Porque a mãe quer ser mãe. Ela não quer retornar a ser esposa. Não é? Não porque ela não deseja, mas porque ela quer cuidar da criança, que não é mais criança. Entende? Então, assim, é um ciclo. Criança, pais. Eu vou voltando, moeda de troca, jovem. Eu vou retornando, desnecessário, eu retorno à minha posição de esposa ou de marido. Não é? E aí, a criança, que não é mais criança, o filho, ele já fica novamente, né, em segundo plano. E aí o casal retoma os seus projetos de casal, não é? Inclusive a parte financeira, toda a parte, como eu já falei no vídeo da constelação de casal, não é? Parceria, comunhão, unidade. Tenho um filho, tenho 10 filhos.
A partir do momento que eu chego aqui, eu inicio o processo de desnecessário, responsabilidade, impulsiono, não é? O jovem para o mundo, para a sua vida, corto o cordão umbilical e retorno à posição de casal. É maravilhoso, não é? E aí fica uma questão harmoniosa, saudável para todos. Tanto para o jovem que vai para o mundo, como para o casal que retoma a sua posição, não é? Eu espero ter ajudado hoje e vou ficando por aqui. Um beijo enorme no coração de todos vocês. Eu sou extremamente grata por estar aqui. Meu ser divino cumprimenta o seu ser divino. Até amanhã.